Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como organizar as medidas dentro do Power BI. Conforme a gente vai trabalhando com o relatório no Power BI, as medidas vão sendo criadas dentro das tabelas normalmente. Então, como elas são criadas dentro das tabelas, a gente pode criar uma estratégia da seguinte forma. Eu tenho a opção aqui em cima, que é a parte de inserir dados. Ela está bem nesse local aqui. Então, como que eu posso fazer esse processo? Eu vou clicar aqui em inserir dados e ele vai me criar uma tabela. Nessa tabela, eu posso vir aqui e colocar um nome. Então, vamos supor que a minha tabela vai se chamar medidas. Pronto. Ele vai criar e vai carregar uma tabela aqui vazia para que a gente possa utilizar com apenas uma coluna, que é o que foi criado ali naquele momento. Bom, então, dessa forma, o que eu posso fazer aqui? É pegar essas medidas e passar para dentro da tabela de medidas. Porém, se eu clicar aqui e arrastar, essa opção ela não é permitida aqui dentro do processo de criação de visualização. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso selecionar a medida que eu quero, e aí você pode observar que aqui em ferramentas de medida, eu tenho a opção de tabela inicial. E aí aqui eu posso vir aqui e modificar em qual tabela essa medida vai ficar. Então, por exemplo, vou querer que ela fique na tabela de medidas. Vou clicar aqui, observa automaticamente que ela veio para dentro da tabela de medidas. Então aqui eu já consigo começar a organizar essas informações. Então eu posso vir aqui, ferramentas de medida, tabela inicial e definir para onde eu quero que ela vá. E aí assim ela vai ficando organizada lá dentro daquela pasta, daquela tabela de medida. Bom, como eu não consigo fazer isso arrastando as informações, fica um pouco mais complicado. Então, o que eu posso estar utilizando? Aqui nessa visualização, no modo de exibição do relatório, eu não consigo fazer de arrastar esse processo. Mas aqui em modo de exibição do modelo, eu posso clicar e aí sim, aqui eu posso estar arrastando a informação, a medida para dentro da tabela de medidas. E assim eu consigo arrastar as informações. Ou simplesmente eu posso clicar com um botão e ir marcando, segurando o Ctrl. E aí a partir daí, arrastar elas para dentro de medidas. Então observe que eu peguei todas as medidas de cliente e arrastei para dentro de medidas. Então, no caso aqui, eu já organizei que as de cliente já estão dentro de medidas. Posso fazer a mesma coisa com produtos. Porém, também, ao invés de ir marcando uma por uma, eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar aqui dentro. Posso clicar aqui em cima da tabela de produto, vir aqui na opção selecionar medidas. Então, dessa forma, ele já seleciona todas as medidas para mim. Basta agora eu clicar e levar para cima da tabela de medidas. Com isso, ele já traz as informações tudo ali dentro para que eu possa estar trabalhando. Então, eu já fiz com a de clientes e já fiz com a de produtos. Está faltando somente a parte das medidas de venda. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou clicar aqui nos três pontinhos, selecionar medidas e assim arrastar para dentro da tabela de medidas. Com isso, eu já tenho as informações aqui organizadas. Um detalhe importante é que observe que as medidas elas têm um desenho dessa calculadora, né? E as tabelas elas ficam com o formato de uma tabelinha desenhada. Quando a gente criou essa tabela de medidas, a gente definiu uma coluna lá, a coluna 1, que já veio como padrão vazia lá dentro. O que a gente pode fazer é ocultar essa informação. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e vir na opção de ocultar da visualização do relatório, observe que agora essa minha tabela de medidas ela se torna uma calculadorazinha. Então, quando eu voltar para o modo de exibição, ela vai ser a primeira alocada aqui em cima. E isso vai facilitar para que eu possa trabalhar com as minhas medidas, porque elas vão ficar de uma certa forma já organizada. Então, isso é uma das formas que tem para que a gente possa estar trabalhando e colocando todas as medidas em um único local.
Porém, aqui nesse caso, a gente tem aqui três grupos de medidas. As medidas que são de clientes, as medidas que são de produtos e as medidas que são de vendas. E eu posso ainda criar pastas para organizar essas informações. Então, eu posso voltar aqui no modo de exibição do modelo. Quando eu selecionar a tabela, a medida que eu quero, eu posso vir aqui ó, em pasta de exibição e definir aqui ó, clientes. E quando eu der um Enter, observe que ele automaticamente ele vai criar uma pasta com a medida de cliente lá dentro. Então agora simplesmente eu posso ou selecionar as duas tabelas e vir aqui em pasta de exibição e colocar clientes, ele automaticamente já vai lá para dentro, ou simplesmente eu já posso fazer o seguinte, eu posso clicar, marcar cada uma delas e aí a partir daí arrastar para dentro da pasta de clientes. Assim eu consigo organizar essas informações. Outra forma que eu posso fazer também é agrupando aqui, ó. Eu posso já marcar as três medidas referentes a produtos e aí na pasta de exibição que ele abre aqui em propriedades, eu posso colocar aqui já, ó, produtos. Quando eu der um Enter, ele automaticamente já cria a pastinha de produtos para mim. E isso eu posso fazer com a tabela, as medidas de vendas também. Então, vou selecionar aqui, vou em pasta de exibição, vendas. Prontinho. Eu tenho uma tabela de medida com pastas organizando as minhas visualizações de medidas. Então, tá todo mundo bem organizadas aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também é dentro ainda dessa pasta fazer uma subdivisão. Então vamos supor que aqui as medidas 1, 2 e 3 sejam de contagem, por exemplo. Como que eu posso organizar então essas informações? Eu posso vir aqui, marcar as três medidas que eu falei, e aí aqui na pasta de exibição eu posso colocar assim, ó, barra contagem. Vamos supor que essas medidas fossem de contagem. Então, eu dou um Enter, ele automaticamente já cria uma subpasta dentro de vendas e organiza essas informações. Se essas aqui, por exemplo, fossem de médias, por exemplo, bastaria eu vir aqui, colocar uma barra e médias. Ele automaticamente vai organizando essas informações para mim. Então, olha só, eu tenho a pasta agora, a tabela de medidas, com todas as minhas medidas e essas medidas estão simplesmente organizadas para que eu possa estar construindo o meu relatório aqui dentro do Power BI, ok? Então, ficou de uma forma bem mais prática e mais fácil a organização para que eu possa trabalhar com os meus modelos, ok? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, até a próxima, até mais.